Olá, pessoal! Você já pensou em investir em algo que não só tende a valorizar com o tempo, mas também carrega histórias, cultura e arte? Antiguidades são peças únicas que podem ser tanto um fascínio quanto uma oportunidade de investimento. Mas, como em qualquer investimento, há prós e contras a serem considerados. No vídeo de hoje, vamos mostrar 8 razões para investir em antiguidades e também 7 razões para não investir em antiguidades. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas um guia para ajudá-lo na sua tomada de decisão de acordo com as suas estratégias e o seu perfil de risco. Após este guia, você estará preparado para decidir se, para você, é interessante ou não investir em antiguidades. Vamos lá! 8 razões para investir em antiguidades. Primeira razão para investir em antiguidades: escassez. A principal razão para investir em antiguidades é a escassez. Ao contrário de produtos modernos que podem ser reproduzidos em massa, as antiguidades são peças raras, muitas vezes feitas à mão e com uma história que as torna insubstituíveis. Essa raridade naturalmente eleva o valor desses itens, especialmente à medida que o tempo passa e eles se tornam ainda mais difíceis de encontrar. Também convém notar que, ao contrário de outros ativos também escassos, como metais preciosos, as antiguidades possuem um valor histórico e cultural. Ou seja, uma antiguidade não é precificada apenas pela sua escassez. Como investidor, isso lhe dá mais espaço para encontrar itens que, além de raros, podem ser valiosos por outras razões que podem atrair compradores. Segunda razão para investir em antiguidades: independência do mercado. Ao investir em antiguidades, você adquire um ativo tangível e não correlacionado a outras classes de investimentos. Ou seja, se houver uma forte queda em ações, fundos imobiliários, criptos, provavelmente o valor das antiguidades não acompanhará essa queda. Essa independência ajuda a diversificar seus investimentos e reduzir os seus riscos, uma vez que o valor das antiguidades não flutua de acordo com os mesmos fatores que afetam o mercado. Dessa forma, investir em antiguidades complementa outras estratégias de investimento e dá uma proteção adicional contra as incertezas do mercado. Terceira razão para investir em antiguidades: estabilidade em tempos de crise. A terceira razão para investir em antiguidades é a estabilidade que esses itens oferecem em tempos de crise, semelhante ao que ocorre com o ouro. Assim como o ouro, que é tradicionalmente visto como um porto seguro durante períodos de instabilidade econômica, as antiguidades também possuem essa característica de preservar valor. Durante crises financeiras, quando os mercados de ações e outros investimentos voláteis sofrem quedas bruscas, as antiguidades tendem a manter seu valor, ou até mesmo se valorizar, devido à sua natureza tangível e histórica. Essa estabilidade faz das antiguidades uma escolha prudente para aqueles que buscam proteger seu patrimônio contra as flutuações econômicas, atuando como uma forma de seguro financeiro em momentos de incerteza. Quarta razão para investir em antiguidades: mercado internacional. O comércio de antiguidades não se limita a uma região ou país específico, ele é verdadeiramente global. Sendo assim, você tem a oportunidade de acessar um vasto mercado de colecionadores e entusiastas em todo o mundo. Essa ampla base de potenciais compradores pode aumentar bastante as oportunidades de ganhos, pois a demanda por peças raras e históricas atravessa as fronteiras. Além disso, as tendências e interesses culturais variam de país para país, e isso abre oportunidades de fazer negócios melhores em mercados específicos. Se este vídeo está sendo importante para você, clique no botão de curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos como este. Compartilhe com as pessoas que também têm interesse em investimentos em antiguidades e precisam de uma guia para a tomada de decisão. Quinta razão para investir em antiguidades: contemplação e satisfação pessoal. A quinta razão para investir em antiguidades é a satisfação pessoal e a contemplação que esses itens proporcionam. Investir em antiguidades vai além da busca por retornos financeiros, trata-se também de cultivar um apreço pessoal por peças únicas e históricas.
Possuir uma antiguidade permite que o investidor não apenas proteja e potencialmente valorize seu patrimônio, mas também desfrute da beleza, história e singularidade dessas peças em sua vida cotidiana. A contemplação de uma obra de arte antiga, um móvel raro ou um objeto histórico traz um prazer que transcende o valor monetário, oferecendo uma conexão tangível com o passado e uma experiência estética enriquecedora. Assim, investir em antiguidades é tanto um investimento financeiro quanto uma fonte de satisfação pessoal. Sexta razão para investir em antiguidades: proteção contra a tecnologia. Outra boa razão para investir em antiguidades é a imunidade desses itens às tecnologias disruptivas. Em um mundo onde a tecnologia avança rapidamente e transforma setores inteiros, muitas empresas e modelos de negócios enfrentam a ameaça real de serem esmagados ou tornados obsoletos. No entanto, as antiguidades permanecem intocáveis por essas mudanças. Sua essência e valor residem em sua história, raridade e tangibilidade, aspectos que a tecnologia não pode replicar ou substituir. Mesmo que replique, não terá a autenticidade de uma peça verdadeiramente antiga. As inovações tecnológicas podem impactar mercados modernos, mas as antiguidades continuam a ser valorizadas por suas qualidades atemporais e insubstituíveis. Esse aspecto é uma segurança extra ao investidor de antiguidades, que sabe que essa parte do seu patrimônio não será afetada por revoluções tecnológicas que possam abalar outras áreas de investimento. Sétima razão para investir em antiguidades: herança. Antiguidades têm um forte potencial de herança. Ao adquirir uma peça histórica, você não só compra algo de valor, mas também cria um possível legado e patrimônio familiar. Essas peças podem ser passadas de geração em geração, carregando histórias e significados que fortalecem os laços familiares. Com o tempo, elas tendem a se valorizar, oferecendo um ativo financeiro valioso para seus descendentes. Investir em antiguidades é, portanto, uma maneira de preservar tanto o patrimônio cultural quanto o familiar, deixando um legado duradouro. Oitava razão para investir em antiguidades: oportunidades frequentes. A oitava razão para investir em antiguidades é o fato de poder frequentemente encontrar oportunidades vantajosas no mercado. Leilões e vendas de espólios podem ser fontes de boas oportunidades, onde colecionadores atentos podem arrematar itens raros e lucrativos por preços interessantes. Você também pode encontrar vendedores que, por estarem apressados em vender seus bens, oferecem peças valiosas a preços bem abaixo do valor estimado. Com paciência e um olhar treinado, essas oportunidades frequentes podem resultar em excelentes negócios. Agora vamos para as desvantagens. 7 razões para não investir em antiguidades. Primeira razão para não investir em antiguidades: baixa liquidez. Um dos maiores desafios de investir em antiguidades é a baixa liquidez desse mercado. Ou seja, você não consegue transformar sua antiguidade em dinheiro rapidamente, ao contrário do que acontece com ouro ou ações, por exemplo. A demanda por esses itens é limitada e pode variar bastante de acordo com tendências de mercado ou interesses dos colecionadores. Você precisa ter paciência para encontrar compradores dispostos a pagar o valor que você espera receber. Segunda razão para não investir em antiguidades: custos de armazenamento e conservação. Manter antiguidades em bom estado é uma tarefa que pode se tornar bastante onerosa ao longo do tempo. Essas peças, muitas vezes delicadas e valiosas, exigem cuidados especiais para garantir sua preservação, como o controle de temperatura, umidade e iluminação adequados, além de proteção contra pragas e danos físicos. Você pode precisar investir em soluções de armazenamento especializadas ou em serviços profissionais de conservação, que podem ser bastante caros. Além disso, você deve fazer manutenção regular para evitar a deterioração das peças, o que pode envolver custos adicionais com restaurações ou reparos especializados. Todos esses fatores contribuem para aumentar os custos totais do investimento em antiguidades, o que pode ter forte impacto nos retornos financeiros. Terceira razão para não investir em antiguidades: mercado de nicho.
O mercado de antiguidades é, por natureza, altamente especializado e restrito, o que pode limitar o interesse de um grande número de investidores. Diferente de mercados mais amplos e acessíveis, o mercado de antiguidades atrai principalmente colecionadores e entusiastas que possuem um conhecimento profundo e um interesse específico nesse tipo de ativo. Grande parte dos investidores tradicionais não investem em antiguidades, a menos que haja benefícios fiscais envolvidos. Isso cria um cenário onde a demanda é mais restrita e menos previsível, tornando o processo de compra e venda mais difícil e potencialmente menos lucrativo. Além disso, a limitação de compradores em potencial significa que, em períodos de baixa demanda, pode ser extremamente difícil encontrar interessados dispostos a pagar um preço justo pelas peças, aumentando o risco de longos períodos de imobilização do capital investido. Quarta razão para não investir em antiguidades: necessidade de conhecimento especializado. Investir em antiguidades não é uma tarefa simples, é um campo que exige um conhecimento profundo e especializado para ser bem-sucedido. O investidor precisa entender não apenas o valor histórico e artístico das peças, mas também estar ciente das tendências do mercado, das preferências dos colecionadores, e das variações de preço ao longo do tempo. Além disso, a capacidade de distinguir entre peças autênticas e falsificações é crucial, pois erros nesse aspecto resultam em grandes prejuízos. Essa necessidade de expertise cria uma barreira de entrada considerável, afastando aqueles que não têm tempo ou recursos para adquirir esse nível de conhecimento. Sem essa base sólida de informações, o risco de cometer erros caros ou fazer investimentos pouco rentáveis é alto, o que torna o mercado de antiguidades um ambiente difícil e altamente arriscado para o investidor comum. Está ficando mais claro se convém ou não investir em antiguidades. Se estas dicas estão sendo importantes para você, nossas outras dicas também serão. Então não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos como este. Quinta razão para não investir em antiguidades: custo elevado de transação. Investir em antiguidades pode ter altos custos de transação, o que pode impactar bastante os lucros esperados. Como o seu negócio envolva leiloeiros, há os custos de comissão deles. Além disso, o transporte de peças, muitas vezes delicadas, pode exigir serviços especializados que garantam a integridade dos itens, resultando em despesas adicionais. O seguro também é uma necessidade para proteger contra danos ou perdas durante o transporte ou armazenamento, o que acarreta em mais custos. Esses fatores combinados podem reduzir bastante os seus ganhos. Sexta razão para não investir em antiguidades: rendimentos incertos. Investir em antiguidades não é uma boa ideia quando você esperar ter fontes de renda passiva, especialmente quando comparado a opções financeiras mais tradicionais, como ações ou renda fixa. Você não recebe dividendos ou juros ao possuir uma antiguidade. O retorno financeiro depende inteiramente da apreciação do valor da peça ao longo do tempo e da capacidade de vendê-la por um preço superior ao que foi pago. Essa dependência da valorização torna os ganhos incertos e altamente variáveis, sem a segurança de um fluxo de caixa contínuo que outros investimentos proporcionam. Sétima razão para não investir em antiguidades: riscos de fraudes e golpes. Você sempre estará exposto ao risco fraudes e golpes, devido à dificuldade em verificar a autenticidade e o valor real das peças. Muitos investidores, especialmente os menos experientes, podem ser enganados por falsificadores que produzem réplicas convincentes como se fossem itens originais. Práticas desonestas, como a venda de peças adulteradas ou a omissão de informações cruciais sobre a origem de uma antiguidade, são problemas comuns. Esses riscos podem levar a altas perdas financeiras, já que uma peça comprada como um item valioso pode acabar sendo praticamente sem valor se for descoberta como falsa ou adulterada. Aqui terminamos a nossa lista de razões para investir ou não em antiguidades. Como você viu, há muitos potenciais e muitos desafios. Agora que você conhece os prós e contras, cabe a você decidir se esse mercado se encaixa nos seus objetivos.
Deixe nos comentários a sua decisão. Esperamos que este conteúdo tenha sido esclarecedor para você. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem tem interesse no assunto ou está em busca de mais opções de investimentos. Até a próxima!